Beleza, galera ligada aqui no canal Vasco Connection. Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos, está aqui presente para te deixar muito bem informado. O Eduardo Ferrari me chamou e aí vira uma convocação e não tem jeito. Tô aqui para te deixar muito bem atualizado nessa sexta-feira com muitas informações, mas pedir para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. É fácil, não custa nada, você se inscreve no canal, aciona também o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber uma notificação, link para você entrar no vídeo e, claro, deixar o like nesse vídeo que é importante, é só clicar no curtir, também não custa nada e ajude ainda mais, compartilhando. Como é que eu compartilho, Emerson? Copia o link e joga lá, Ctrl+C, Ctrl+V, joga nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Vasco Connection nessa sexta-feira já está com muitas informações, que é um oferecimento do nosso novo parceiro, a Betano, uma das maiores casas de apostas do planeta. A Betano também é parceira aqui do canal Vasco Connection e você vai ter no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai ter um link, você vai clicar, fazer o seu cadastro com todas as dicas que estão nesse texto do primeiro comentário e fazer o seu primeiro depósito e vai ganhar um bônus de R$500 para fazer apostas com a Betano, que paga bem, paga rápido e faz bons pagamentos através também das suas odds em todos os esportes, não só no futebol, como basquete, vôlei. Você pode apostar com a Betano, parceira aqui do canal Vasco Connection. E tem um detalhe: a Betano é patrocinador oficial da Copa do Brasil e vai inclusive trazer brindes e sorteios importantes de ingressos, inclusive aqui no Vasco Connection. Fique ligado nessa parceria entre Vasco Connection e também com a Betano, parceira aqui do nosso canal. E vamos começar falando do jogo de domingo, até porque o Vasco joga pelo Campeonato Estadual, última rodada, domingo, 18h10, contra a Portuguesa da Ilha. E é um jogo muito importante. O Vasco decide sua vida para chegar às semifinais. Depende só de si. Vencendo o jogo, está classificado para a próxima fase do Campeonato Estadual. É uma partida importante, São Januário vai estar lotado, as torcidas já compraram todos os ingressos, ou seja, vamos ter mais uma vez o nosso caldeirão fervendo em busca dessa vitória que vai botar o Vasco na semifinal da competição. E aí fica a pergunta: mas o Vasco hoje é o quarto colocado com 19 pontos. Pode terminar até na segunda colocação, dependendo dos resultados. O Nova Iguaçu, que é o nosso adversário direto, por exemplo, vai enfrentar o Volta Redonda fora de casa, jogando no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, também às 18h10. E mais cedo, às 4 da tarde, no Maracanã, vai ter Fluminense e Botafogo, o clássico dessa rodada. E vai ser importante porque o Fluminense e o Nova Iguaçu têm 21 pontos, o Vasco 19. Se essas duas equipes, por exemplo, o Fluminense perder o seu jogo, o Nova Iguaçu empatar e o Vasco vencer o seu jogo, o Vasco pode sim terminar na segunda colocação e aí com vantagem na semifinal do Campeonato Carioca, decidindo inclusive com o próprio Nova Iguaçu. Tudo pode acontecer, o Vasco pode pegar o Nova Iguaçu, pode pegar o Fluminense, pode pegar o Flamengo. Na semifinal vai depender de todos os resultados, mas o que é mais importante, o Vasco vencer o seu jogo e se classificar. Depois a gente vai ver pelas combinações qual a posição que o Vasco vai ficar e qual vai ser o seu adversário. Lembrando que o Vasco vem fazendo essa preparação e não vai poder contar com o meio-campo Zé Gabriel. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na última partida e está suspenso. Com isso, 2 jogadores disputam essa posição: o argentino Juan Sforza e também o Matheus Carvalho, que muita gente chama de Matheus Cocão, mas ele pede para ser chamado de Matheus Carvalho. Vem jogando muito bem e esses 2 jogadores podem ser o substituto do Zé Gabriel. Há uma possibilidade até do Ramon Dias colocar, ao invés de 3 zagueiros, colocar 2, deixando, por exemplo, o Medel descansando para as últimas rodadas, e aí colocar o João Vitor ao lado do Léo e colocar os 2 jogadores, o Sforza junto com o Matheus Carvalho, para dar um pouco mais de liberdade para o Galdames, e a situação também do Dimitri Payet. Ele que sofreu uma questão de gripe no último fim de semana, nessa semana também não jogou o jogo pela Copa do Brasil contra o Marcílio Dias, mas voltou a treinar. Está bem, mas a gente não sabe se ele vai começar ou não. A partida vai depender do próprio treinador. Se ele não começar, o Adson pode jogar naquela posição, até mesmo o Galdames um pouco mais à frente com outro jogador no meio campo, ou até mesmo a possibilidade de outros jogadores lá na frente, como atacantes, como o David e o Rossi, por exemplo. Vai depender do próprio treinador e a gente vai ficar aqui na espreita sabendo todos os detalhes. O Vasco treinou nessa sexta-feira, treina amanhã sábado para definir a equipe que vai entrar em campo contra a equipe da Portuguesa. Como eu disse, todos os ingressos já vendidos, a torcida do Vasco vai fazer uma grande festa nesse jogo final da última rodada do Campeonato Estadual
da primeira fase, da fase de classificação para as semifinais, e com certeza o Vasco vai buscar essa vaga para a semifinal. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Brasil, que o Vasco deve saber qual vai ser o dia e horário nas próximas horas. A CBF deve definir essa situação. O Vasco que vai jogar contra o Água Santa, jogo único em São Januário. O Vasco não vai ter a vantagem de poder empatar, enfim, é jogo único. Quem vencer passa de fase. O Água Santa, que foi vice-campeão paulista ano passado, vem fazendo até uma boa campanha no Paulistão, mas não deve inclusive sair para classificar para as semifinais. Mas está fazendo uma boa campanha. Olho nesse time que tem bons valores, jogadores até conhecidos do futebol nacional. Mas falando um pouquinho também sobre a questão de contratações. O torcedor do Vasco quer muito saber se o Vasco vai contratar. A janela fecha no dia 7 de março. Tem pouquíssimos dias. Hoje, dia 1º de março, aniversário inclusive da cidade maravilhosa, da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns a todos os cariocas, inclusive o próprio Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o clube mais carioca de todos. Ninguém carioca fala Vasco. Fala Vasco, né? Não tem jeito. O Vasco é carioca sim. E por isso, faltam poucos dias, faltam 6 dias apenas, tem apenas até a última quinta-feira da semana que vem para poder se mexer o Vasco e trazer jogadores. Inclusive, as informações dão a entender que o Vasco vai buscar 1 a 2 atletas. Um atacante até um meia para, por exemplo, ser o reforço para jogar no lugar, por exemplo, quando o Payet não puder jogar. Há uma possibilidade até de 2 atacantes, mas enfim, o foco é nenhum atacante. Um jogador para jogar ao lado de Pablo Verratti, mas um jogador que possa fazer inclusive a própria função do Verratti se uma situação for precisar para o técnico Ramon Dias. Então a gente fica na espreita em relação a essa situação de trazer ou não jogadores para esse confronto contra a equipe da Portuguesa e principalmente para o restante da competição. Para o Campeonato Carioca já não dá mais para inscrever. O Vasco tem que buscar reforços visando o restante da competição, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E para fechar essa minha participação aqui no Vasco Connection, falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro 2024. Ontem a CBF divulgou a tabela. O Vasco vai estrear em casa contra o Grêmio, confronto difícil, mas joga em São Januário e pode fazer um bom resultado e sair com os 3 pontos. Depois vai jogar fora de casa contra o RB Bragantino e na terceira rodada já tem o clássico com o Fluminense. Detalhe, o Vasco vai ter na última rodada, a 38ª, o jogo contra o Cuiabá fora de casa. Se precisar dessa partida para qualquer for a missão do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, se Deus quiser vai estar brigando na fase de cima, na parte de cima da tabela, brigando por uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana. O Vasco vai jogar fora de casa. Só que dos 3 últimos jogos, os 2 penúltimos, vamos dizer assim, vai jogar contra o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro na sequência, jogando em casa. Então vão ter 2 jogos em casa, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, e depois na última rodada decide fora de casa contra o Cuiabá. Tomara que o Vasco chegue nessa final de competição, brigando lá em cima, brigando por coisas grandes nesse campeonato, quem sabe até o título, que pode ser meio surreal para muita gente, mas o Botafogo no passado mostrou que dava para ganhar, acabou deixando a desejar no final, mas fez uma boa campanha. O time do Botafogo era um bom time, tinha um bom elenco, mas enfim, nada também estrelado. Se o Vasco contratar certo, trazer bons jogadores, quem sabe o Vasco não possa brigar lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Tem que ficar sempre esperançoso e, claro, positivo com esse time do Vasco, que vem sendo bem treinado pelo Ramon Dias, pelo Emiliano Dias, tem um ótimo preparador físico que é o Diego Pereira. Tudo pode acontecer. O Vasco pode sim fazer uma boa campanha. Eu acredito que esse time é um bom time, precisa mesmo de jogadores para poder ter no banco de reservas como opção, para o treinador mudar a partida, mudar os jogadores, mas o time titular do Vasco hoje é um time competitivo e pode sim fazer jogo duro com qualquer time no futebol nacional. Pelo menos é a minha opinião. E a sua? Comenta aqui embaixo. Você acha que esse time principal do Vasco, tirando uma ou outra peça, é um time confiável? E o banco de reservas precisa de quantas contratações? É importante a sua participação aqui no Vasco Connection. Quero agradecer demais a todos vocês que vêm sempre assistindo o canal, vem mandando positividade para o Eduardo Ferrari, que está praticamente 100% recuperado. A gente aqui também fazendo vídeos, também trazendo detalhes importantes. É importante demais a sua participação aqui no Vasco Connection, fazendo o seguinte, se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações, deixando sempre o like nesse vídeo e compartilhando para chegar a outros vascaínos. E claro, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Betano, a Betano que é uma das maiores plataformas, mais confiáveis plataformas para apostas esportivas do planeta. Você vai ter um link no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai ter todos os detalhes lá para você clicar, fazer o seu cadastro e ganhar um bônus de R$500 a partir do teu primeiro depósito. Betano, parceiro aqui do canal Vasco Connection.
Grande abraço a todos vocês, ótima sexta-feira. Sábado tem vídeo novo aqui no canal logo pela manhã com o Eduardo Ferrari, que vai sempre te deixar muito bem atualizado. Tamo junto, grande abraço, até a próxima, obrigado pela audiência de todos vocês. Grande abraço, valeu, fui!